Nós já lemos o texto de Marcos, capítulo 6, muitas vezes, a partir do verso 45 até o 52, que é quando Jesus anda sobre as águas. Vamos focar os versos 45 a 47 somente. Eu vou ler, como sempre, com acréscimos de João e Mateus. Lucas, surpreendentemente, não tem esta história de Jesus andando sobre as águas. Logo a seguir, fala o texto, compeliu Jesus e seus discípulos a embarcar e passar adiante para o outro lado, a Betsaida, embora João fale Cafarnaum. Enquanto ele despedia a multidão, e tendo-os despedido, subiu o monte para orar sozinho. Ao cair da tarde, estava o barco no meio do mar a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas porque o vento era contrário, e ele sozinho em terra, orando. Já se fazia escuro e Jesus ainda não viera ter com eles. Esse é o acréscimo dos outros evangelistas. Então veja, Jesus se afasta da multidão, mas mesmo assim ele volta para a multidão, e nesse meio termo manda os discípulos irem, pegarem a barca e continuarem então para Betsaida ou Cafarnaum. Se bem Marcos, e Marcos bota Betsaida, João coloca Cafarnaum porque foi o destino final de Jesus. Mas o que nós vemos é o quê? Nós vemos que os discípulos saíram sem Jesus. E esse é o ponto que eu queria mostrar. O texto vai dizer que se fazia escuro e Jesus não viera ter com eles. E os discípulos estavam no meio da embarcação. No meio da embarcação é claro, não? Mas no meio de todo esse vento contrário que se levantou no Mar da Galileia, naquela lagoa rodeada de montanhas, e quando o vento passa também pode levantar tormentas e tempestades naquele lugar tão pequeno. Mas pense isto, os discípulos estavam ali sofrendo, penando, e Jesus não estava. A vez anterior que isso tinha acontecido, Jesus estava no barco. E os discípulos acordaram Jesus, mestre, mestre, acorda. Mas desta vez Jesus não estava no meio deles. Os discípulos eram experientes navegadores, principalmente Pedro, João, Tiago, que eram empresários de embarcações, mas mesmo assim eles estavam sofrendo. A embarcação estava açoitada pelas ondas, o vento era contrário. Eles queriam ir por um lado, o vento os levava para o outro. E nesse vendaval, nessa situação, Jesus não estava com eles. Você já pensou que muitas vezes nas nossas vidas nós pensamos que Deus não nos ouve no meio das situações difíceis, no meio das desgraças da vida, no meio das dificuldades, no meio da pandemia, no meio dos mortos, no meio da instabilidade que nós estamos vivendo, política, social, ética, em todas as áreas. Parece que Deus tem se afastado de nós e muitas vezes, quando estamos deprimidos, ansiosos, nós também sentimos que Deus se afasta de nós. E os discípulos estavam assim, estavam sem Jesus. Estavam lutando contra as ondas sem Jesus. A vez passada Jesus estava ali, mas hoje não está. Onde está Deus quando nós clamamos? Onde está Deus quando nós sentimos solidão? E o próprio texto vai dizer o que Jesus estava fazendo. Só que às vezes nós esquecemos disso. Olha Jesus. Jesus está onde? Onde o texto coloca Jesus? Eu quero que nós possamos ver isso. No verso 46, fala que tendo-os despedido, subiu um monte para orar. Olha Cristo intercedendo por nós ao Pai. Isso que é maravilhoso. Nós podemos pensar que Deus não está, porque não sentimos Deus do nosso lado. Mas olha Jesus no monte. Jesus está orando. Jesus intercede. Hebreus fala muito dessa obra maravilhosa de intercessão de Jesus. Hebreus capítulo 4, verso 15, fala que nós não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. E no capítulo 7, verso 25 e 26, fala que também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Com efeito, nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus. Nós podemos confiar que mesmo nós não saibamos o que fazer ou pensarmos que Deus se afastou de nós, Jesus está intercedendo por nós
ao Pai. E olha ao nosso lado, nós temos o Espírito de Deus que também intercede nas nossas angústias ao Pai. Nós temos a ação intercessora de Deus. Nós podemos confiar de que Deus vai intervir no momento da nossa história. Quando? No momento que Ele quiser, no momento que Ele quiser se manifestar. O que nós podemos fazer nesse tempo em que nós nos sentimos afastados, nos sentimos longe da presença de Deus, é justamente entrar na presença de Deus, é clamar a Deus, é interceder ao Senhor, é entrar também nesse momento em que nós podemos entrar livremente no trono da graça, porque justamente por causa de Jesus. Quando nós estamos no meio das angústias e nós pensamos que Deus não está no nosso lado, que Deus não nos ouve, quando chegam os momentos em que nós podemos pensar que Deus se afastou de nós, olhe para o alto. Porque Deus está ali. Deus está com aquele que sofre. Deus está com aquela mãe que perde um filho. Deus está com aquela pessoa que está sofrendo por causa dos seus familiares. Deus está com cada refugiado, com cada perseguido. Ele intercede por nós. Ele intercede por eles. Intercede para quê? Intercede por causa da fé, da firmeza, que haja sempre esperança. Intercede também para que nós possamos ir levar essa mensagem de vida. Muitas pessoas estão, por outro lado, angustiadas assim. E Jesus fala: quem enviarei e quem irá por nós? Leve essa mensagem de esperança. Se nós estamos no meio do mar, confiemos em que Jesus intercede por nós. E se Ele nos direcionou a ir até o fim, com certeza, mesmo com as piores tempestades, nós chegaremos lá. Mas se nós percebemos, por outro lado, pessoas sofrendo no vendaval da vida, nós podemos agir de acordo com Jesus, interceder por eles e ir ao encontro deles a levá-los a palavra da vida. Em que lugar você está? Haja de acordo com aquilo que Deus colocou no seu coração. Haja de acordo com a condição em que você está hoje. Mas, acima de tudo, nós precisamos depender de Deus o tempo todo. Que Deus te abençoe. Este foi o devocional do dia de hoje.